Fala, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Professor Tiago Andrade aqui mais uma vez, queridos. O nosso objetivo hoje é a gente trabalhar o conceito de juros. Nós vamos entender a diferença entre juros simples, juros compostos de maneira fácil e prática para você e bem no Enem. Beleza, queridos? Vamos comigo, porque a matéria é importantíssima. Amores de my life. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, onde nós vamos começar a nossa humilde apresentação de juros. Beleza? Queridos, este espetáculo de homem apresenta para você um conceito importante dentro da matemática básica de juros simples e juros compostos. Queridos, é evidente que em aulas anteriores já trabalhamos o conceito de porcentagem, né? Lembrando que a porcentagem é a parte em relação ao todo e a porcentagem tem várias aplicações. A principal das suas aplicações são os juros. É onde nós vamos entender como eu aplico a porcentagem, uma taxa percentual, na capitalização simples ou na capitalização composta, que é o que nos interessa. Então, vamos pensar aqui primeiro qual é o conceito de juros. Querido, quando você faz o uso de um capital que não é seu, a pessoa que te emprestou o capital está deixando de investir esse dinheiro. Então, como ela não está investindo esse dinheiro, essa pessoa tem o direito ou se sente na obrigação de te cobrar um juros. Então, os juros, de forma simples, nada mais é do que uma remuneração. Presta atenção, juros é uma remuneração pelo uso de um certo capital aplicado por um determinado período. Toda vez que eu aplico um capital por um certo período, eu vou ter que pagar juros de remuneração. Quando eu pego emprestado, se eu empresto, eu vou receber esses juros de remuneração, porque eu estou deixando de investir, deixando de aplicar este capital. Isso é os juros, uma remuneração pelo uso de um certo capital durante um determinado tempo. Por exemplo, vamos supor, vamos imaginar que uma pessoa fez um empréstimo no valor de R$ 1.000. Se a pessoa fez o empréstimo no valor de R$ 1.000, eu estou pegando R$ 1.000 emprestado. Só que eu vou pagar isso daqui a 30 dias. O credor, a título de compensação, pelo tempo que ficará sem o seu dinheiro, vai te cobrar uma taxa de 5% do valor total. Esse percentual é o que nós vamos chamar o quê? De juros. Claro que o valor que o Tiago está colocando aqui ele é o quê? Hipotético. Mas eu não te emprestei R$ 1.000 por 30 dias? Quando você me pagar, você vai ter que pagar esses R$ 1.000, porém acrescidos de 5% do valor total, que é o meu juros, que é a minha remuneração que eu estou te cobrando pelo uso do meu capital, porque eu estou deixando de investir. Claro e evidente que existem dois regimes de juros, o que nós chamamos de juros simples e de juros compostos. E nós vamos tentar exatamente te explicar qual é a diferença entre esses dois regimes. Beleza? Tranquilo? Então nós já sabemos qual é o conceito de juros. Vamos só tentar pensar aqui comigo, olha só. Se eu te emprestei R$ 1.000 e eu vou te cobrar 5% de juros, eu quero saber o que é 5% de 1.000. Querido, 5% de 1.000, como que a gente faria essa conta aqui? Olha, eu teria que pegar 5% de 1.000, eu teria que escrever 5% de R$ 1.000. Sim ou não? 5% de 1.000, eu vou cortar 2 zeros aqui, né? O mouse aqui falhou. Vou cortar 2 zeros aqui, ó, de baixo, com 2 zeros lá de cima. Então vai ficar 5 vezes 10, quer dizer que eu vou te cobrar os juros então de R$ 50. Baixinho, né? Mas é R$ 50 em um mês. Quando é um mês, tanto faz se a capitalização vai ser juros simples ou se a capitalização vai ser o quê? Juros compostos. É apenas um mês, não tem diferença entre os dois regimes.
Então, quer dizer que você, quando você me pagar, você vai pagar os R$ 1.000 que você me deve, mais os R$ 50 o quê? De juros. Teoricamente, isso é a capitalização normal que a gente vai usar, mensal, beleza? Bom, querido, juros simples. De forma simples para você entender, o juro simples é aquele juro que é cobrado sobre o capital inicial, ou seja, sobre aqueles R$ 1.000 que eu te emprestei. Eu só vou cobrar o juro, a taxa só vai ser aplicada em cima do capital inicialmente investido ou inicialmente emprestado. Querido, em um regime de juros simples, a taxa de juros é calculada apenas em relação à quantidade inicial. Vou grifar isso aqui, ó. É calculada apenas em relação à quantidade inicial. Ou seja, nesse regime de juros simples, a taxa só vai ser aplicada sobre o valor da quantia inicial. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa aplique um capital C a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual será o valor total que essa pessoa possuirá no final de 5 meses? Então, eu vou aplicar o meu dinheiro por 5 meses. Qual é o capital que eu estou investindo? C. Só que eu estou investindo a uma taxa de juros simples de 4% o quê? Ao mês. Repara na capitalização, ela é mensal, 4% ao mês, vai ficar 5 meses. Primeira coisa, eu tenho que calcular o que é 4% do capital. 4% do capital seria 0,04. Nós já estudamos lá em porcentagem, né? Aprender a entender esse valor percentual. Quer dizer que a cada mês você está ganhando 0,04 do nosso capital. Como são 5 meses, no total de juros eu vou pagar 5 meses, onde em cada mês você está levando 4% do capital. Então, você vai levar 5 vezes 0,04, você vai ganhar 0,02 do meu capital. Ou seja, a quantia que essa pessoa, né, vai receber lá no final, que é chamada de montante, que é a quantia total que você vai receber, vai ser o valor que você teria, que seria o C que você investiu, mais os 20% de juros que você está ganhando. Lembrando que é 4% ao mês, em 5 meses, 20%. Então, o valor que você tinha, mais os 20% que vai render, vai te gerar um montante de 120% de C, ou 1,2 vezes C. É desta forma que a gente aplica a monetização simples, o juros simples. Ou seja, o valor da taxa só incide sobre o capital inicial. Lógico que isso depende do tempo. Eu tenho que multiplicar pelo tempo que isso vai ficar girando. Beleza? O tempo que isso vai ficar rendendo dinheiro lá. Agora, ela é simples. Ela é fácil de entender, não é à toa que é chamada de juros simples. Bom, vamos tentar então entender como que é a forma. Bom, de maneira geral, os juros, que vai ser a letra J, vai ser obtida através dessa relação. JuCit. Essa fórmula ela é importantíssima. Os juros vai ser o capital inicial, que é o valor inicialmente investido ou aplicado, vezes a taxa I e o tempo T. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. É muito importante a gente saber que essa taxa de juros ela tem que estar na forma decimal. Você até pode colocar ela na forma também de fração, não importa. Por exemplo, se a taxa for de 3%, eu vou colocar no lugar do i o valorzinho de 0,03, que é 3%. Nada impede, repito, nada impede que você venha aqui e escreva 3% em fração. Basta você escrever 3 dividido por quanto? Por 100. Tem gente que ensina essa formulinha já aqui dividido por 100. O Thiago não gosta, porque aí te obriga a você usar o valor inteiro, né? A fórmula ela tem que ser uma fórmula assim mais liberal. Você pode manuseá-la do jeito que você quiser. Você pode colocar em fração, você pode colocar em decimal. O Thiago prefere que você coloque em decimal. Beleza? Bom, segunda observação, é muito importante que a taxa e o tempo indiquem o mesmo período.
É isso que está escrito aqui. Por exemplo, se a taxa é de 10% ao mês, é conveniente que o tempo esteja expresso o quê? Em meses. Ah, eu quero fazer um investimento durante 6 anos. Espera aí, a taxa é mensal, ela é aplicada mensalmente e o tempo está em ano, não está combinando. Então, Thiago, o que que eu vou mudar? Eu vou mudar a taxa ou o tempo? Guarda a dica do Titi, você sempre vai transformar o tempo. Porque na capitalização simples, mesmo que você transforme a taxa e não o tempo, vai dar certo. Mas na capitalização composta, não. Então a gente vai ter um padrão. Qual é o padrão? Sempre que a taxa e o tempo não concordar, eu vou mudar quem? O tempo. Porque mudar o tempo é mais fácil do que mudar a taxa. Eu não preciso saber a diferença de taxa proporcional, taxa equivalente, beleza? Então eu preciso que você mude sempre o tempo. Tempo e taxa tem que estar na mesma periodização, tem que representar o mesmo período, tem que ser unidades compatíveis. Beleza? É fácil. Vamos lá. Queridos, então nós já sabemos que os juros é calculado por capital vezes a taxa vezes o tempo, na capitalização simples. Agora, é óbvio que lá no início eu falei para você o seguinte, que se eu pegar o meu capital inicial e juntar com os juros que ele rendeu, eu vou estar calculando o montante. Esse montante é dado por essa letrinha M aqui, ó. Então, o Thiago escreveu aqui, montante. Ele é o valor do capital inicialmente investido ou aplicado, adicionado dos juros da aplicação. Sempre que eu pego o capital mais os juros, eu estou calculando o meu montante. É importante você entender que alguns exercícios vão chamar os juros de rendimento. Ah, qual foi o rendimento da aplicação? Juros. Assim como alguns exercícios vão pedir assim, qual foi o valor resgatado da aplicação? Valor resgatado, valor resgate, é o montante, é o valor acumulado na operação. Lembrando que o montante é capital mais juros. Todas as duas fórmulas são simples de guardar, tanto juros, capital vezes a taxa vezes o tempo, quanto que o montante é capital mais juros. Bom, eis que surge aqui então algumas observações. Tiago, quais são as principais observações? Bom, nós temos duas. A primeira, na capitalização simples, o juro obtido a cada período é sempre constante. Por quê? Querido, é constante os juros porque você sempre vai aplicar a taxa sobre o valor inicial. E o valor inicial é o mesmo sempre. Não muda, por isso que é chamado de capital inicial. Por isso que o seu rendimento de juro é constante, ou seja, o que você recebe de juros sempre vai ser constante. Se no primeiro mês você recebeu R$ 20, no segundo mês vai receber R$ 20, no terceiro mês R$ 20, no quarto mês R$ 20 e assim por diante, N vezes, T vezes, quanto tempo o dinheiro ficar aplicado, porque os juros é constante. Porém, nessa capitalização, se você entender que o montante é capital mais juros e que os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo, você vai perceber que esse montante ele sempre vai crescer. Só que ele vai crescer de acordo por uma função de primeiro grau, ou seja, o montante obtido vai ser chamado de montante linear. O que é um montante linear? Vai ser representado por uma função do primeiro grau, ou seja, o montante seria crescente. É como se todo mês eu recebesse a mesma coisa, os juros é constante. Mas ao final do período, o meu dinheiro vai fazer isso aqui, ó. Aqui é o meu capital inicial e aqui é o meu montante da aplicação. Claro que o rendimento é o mesmo, sempre ele é constante. Porém, o meu montante está o quê? Crescendo regularmente, sempre a mesma coisa. Essa variação é uma função do primeiro grau, então é dado por uma reta. Por isso a gente fala que o montante é linear. Queridos, essa informação é muito importante, assim como você também pode associar. Se é uma função do primeiro grau, a função do primeiro grau é uma reta, eu posso associar também a uma progressão geométrica. Então, exercícios de juros também podem ser resolvidos facilmente usando o conceito de progressão aritmética. Fica a dica do Tiago, porque também é um assunto muito importante que a gente verá lá na frente. Progressões aritméticas são representadas por funções de primeiro grau. Queridos, juros simples é fácil.
Juros simples é tranquilo, a gente tem que aprender a identificar isso lá no exercício. Bom, vamos à segunda capitalização de hoje. A segunda capitalização de hoje é aplicação de juros compostos. Querido, juros compostos é aquela capitalização onde a taxa de juros vai incidir agora não apenas no capital inicial, mas sim no capital acumulado, que nós chamamos de montante. Ou seja, querido, em um regime de juros compostos, a taxa de juros é calculada sobre o valor atualizado do seu capital. Então, agora vai ser calculado sobre o valor atualizado do capital. Ou seja, o que nós chamamos de montante. Então, essa taxa sempre vai ser aplicada num valor atualizado. É o que a gente fala assim, juros sobre juros. Isso, querido, faz com que o juro seja incidido sobre a quantia do período imediatamente anterior. Essa modalidade é a mais utilizada nas operações comerciais. Na verdade, no nosso dia a dia, dificilmente alguém vai te emprestar um dinheiro a juros simples. Dificilmente, isso não existe. Todo mundo trabalha com capitalização composta. Por quê, Thiago? Ganha mais? Lógico, porque é juros sobre juros. Então, vamos pensar comigo aqui num exemplo simples. Vamos supor que uma pessoa tome emprestada uma quantia C a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, durante 3 meses. Ao final desse período, qual será o valor total ou montante pago por essa pessoa? Querido, nesse exercício, é óbvio que eu tenho uma quantia C, deixa eu pegar minha canetinha marca-texto aqui, eu tenho uma quantia C. Agora, essa quantia C vai ser aplicada a uma taxa de 2% ao mês. Como é juros sobre juros, eu sempre vou aumentar 2%. Aumento sucessivo lá na linha de porcentagem, você vai lembrar disso. E isso vai ocorrer durante 3 meses. Então, querido, sempre vai aumentar 2% ao mês, só que é juros sobre juros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 3 aumentos sucessivos. Lá em porcentagem, nós fizemos uma tabelinha onde o Thiago te ensinou fator de aumento e fator de desconto. E aí, obviamente, nós ensinamos também como que se faz exercício de aumento ou desconto sucessivo. Multiplica por ele várias vezes. Nesse caso, como é 3 vezes, eu vou pegar 102%, que é o acréscimo, né? 102%, 100% mais os 2% de juros, 102%, e elevo a 3. Por quê? Porque vai ser durante 3 meses. É sobre o capital imediatamente o quê? Anterior. Então vai ficar 1,02 de 1,02 de 1,02, por isso está elevado a 3. E se eu fizer essa continha, isso vai dar 1,061C. Ou seja, eu tive um rendimento aqui de 6,1%. Vou repetir, esse rendimento que eu tive aqui, ó, 1,061C, ele representa 6,1%. Repara que se ele fosse juros simples, seria 2% em 3 meses, 6%. Como foi juros compostos, 2% em 3 meses me deu 6,1%. Você vai falar assim, ah, Thiago, não é nada não. Isso é muito pequenininho. Diferença de 0,1%. Querido, isso em 3 meses. Imagina isso em 6 anos. Imagina isso em 1 ano. O cartão de crédito, querido, é um absurdo o que ele te cobra de juros, e é juros sobre juros. Se você deixa de pagar o seu cartão hoje, daqui a 1 ano, essa dívida é enorme. Ela é mais de 48% maior. Então, isso é um absurdo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa capitalização aqui. Ela rende muito, mas ela também te leva à falência muito mais rápido. Beleza? Bom, juros compostos, juros sobre juros. Então, Thiago, como que eu vou calcular de forma prática? Bom, como é aumento sucessivo, eu tenho que lembrar do meu fator de aumento e multiplicar por ele n vezes. Nesse caso, eu posso reduzir a fórmula da seguinte forma. Perdão, da seguinte forma. O montante vai ser o capital, que multiplica o fator de acréscimo, 1 mais i, elevado a n. Sempre você vai pegar 1 mais a porcentagem em decimal. 1 mais 2%, fica 1,02. Né?
E você pega esse valor aqui e eleva ao tempo n. Esse n é o período. Ai, Thiago, lá na capitalização simples se chamou t de período. Ó, t de tempo. O período era t, agora o seu período, o seu tempo aqui é n. O Thiago vai usar isso, e a maioria dos autores usam. Toda vez que eu estiver fazendo exercício, eu colocar o tempo em t, eu estou te mostrando que o exercício falou que é simples. Agora, toda vez que eu colocar o período n, o tempo n, eu vou estar te falando que o exercício é capitalização o quê? Composta. Geralmente o exercício vai ter que nos falar isso, porque isso é outra dúvida que a gente tem demais. Então, vamos guardar montante é igual ao capital, que multiplica o fator de aumento, 1 mais i, elevado ao tempo n, ao período n. O que a gente tem de observar aqui? Bom, primeiro, a taxa i também tem que estar na forma decimal. Por exemplo, se a taxa é de 12%, eu tenho que representar 12% em decimal como 0,12. Se eu jogo 1 mais 0,12, isso vai me dar 1,12, correto? Porque é 1 mais 0,12. É fundamental, de novo, que a taxa i e o período n estejam no mesmo período, indiquem a mesma coisa, tenham unidades o quê? Compatíveis. Essa observação ela é válida em qualquer uma das capitalizações. A gente não pode errar exercício porque está esquecendo de transformar. Dica: se a taxa é mensal e o tempo é anual, eu tenho que mudar quem? A taxa ou o tempo? A gente tem que mudar o tempo. Sempre se muda o tempo. Jamais mexe na taxa, muito menos em capitalização composta. Beleza? Na simples poderia, na composta jamais, porque senão eu tenho que te dar um curso somente de taxas equivalentes, taxas proporcionais, e não é o nosso objetivo aqui. A gente tem que simplificar as coisas. Então, sempre mude o tempo. Beleza, queridos? Bom, vamos lá. É evidente que você deve ter reparado que a fórmula anterior, vou voltar aqui, ela já calcula quem? O montante. Como é juros sobre juros, eu sempre vou estar calculando o montante. Eu não tenho como calcular os juros aqui primeiro. Mas para calcular os juros, eu teria então que usar aquela formulinha anterior, que o montante é o capital mais o juros. Sempre isso aqui vai ser verdade, independe se é juros simples ou se é juros o quê? Compostos. Sempre o montante vai ser dado pelo capital inicial acrescido da taxa de juros do exercício. Beleza, queridos? Combinado? Bom, para a gente terminar aqui esse conceito de juros, o que eu preciso saber de observação? Primeiro, lá na capitalização simples, o juros era constante. Tiago, e aqui? Aqui, o juros sempre aumenta. Como é juros sobre juros, eu sempre estou recebendo o quê? Mais. Eu recebia R$ 2, depois eu vou receber um pouquinho mais, depois eu vou receber um pouquinho mais, e assim por diante. Eu sempre vou estar recebendo uma quantia maior do que eu recebi anteriormente. Quer dizer que os juros está aumentando. Agora, o que acontece? Se o juros está aumentando e ele também está em função do capital C, esse montante vai ser representado por uma função exponencial lá na fórmula. É o que a gente já viu. O montante não é capital mais juros e o montante não é o C que multiplica 1 mais I elevado a N. Eu estou falando que o montante para você representa uma função exponencial. Isso é muito importante. Se a função é exponencial, quer dizer então que ela cresce muito rápido. O montante é exponencial. Se o montante é exponencial, vai ser dado por uma função o quê? Exponencial. E você sabe lá das aulinhas de funções que a função exponencial ela é caracterizada por um crescimento o quê? Muito rápido. Ela cresce acentuadamente. Ela cresce de forma muito rápida. Então, essa acentuação em relação à reta, em relação a uma periodização de juros simples, é muito maior. Quer dizer que a longo prazo, os juros compostos vai render muito mais do que os juros simples. É o que o Thiago vai te mostrar no nosso último slide, que é onde eu vou fazer uma comparação, um gráfico comparativo entre o rendimento da função exponencial e o rendimento da função
linear, ou entre o rendimento do composto e entre o rendimento do juros simples. Perceba no gráfico que, à medida que o tempo vai passando, o juros simples vai crescendo, 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 crescendo. Porém, os juros compostos também. Só que até no primeiro período de capitalização, digamos um ano, digamos um mês, digamos um bimestre, não sei, no primeiro período elas rendem exatamente a mesma coisa. Repara que em um mês tanto faz ser juros simples ou juros compostos. Eles renderam a mesma coisa. O montante é o mesmo. Agora, o montante da função simples aqui, ó, da função linear, vai crescer por uma reta. E o montante da função exponencial ou dos juros compostos vai crescer por essa curva. A partir desse momento, repara que os juros compostos sempre vai estar acima dos juros simples. Então, quer dizer que quanto maior o tempo, maior vai ser a diferença entre os juros compostos e os juros simples. Porque o crescimento linear é devagar e o crescimento exponencial é o quê? Muito rápido. Repara também que antes do período de capitalização, antes de um dia, de um mês, de um ano, não sei, se eu for tirar o dinheiro antes, aí é melhor estar investido em juros simples, né? Porque não deu o mês inteiro, então os juros compostos está rendendo menos que os juros simples. Mas vai por mim. Quer investir dinheiro? Juros compostos. Não existe investimento de juros simples. Quer pegar dinheiro emprestado? Ninguém vai te emprestar juros simples. Vai te emprestar em quê? A juros compostos. Porque é comercialmente o mais usado. Ou é o juros usado pelo comércio. E outra pergunta que muita gente faz, Thiago, o exercício ele sempre vai me falar se é juros simples ou juros compostos? O Thiago te indica a olhar o seu vestibular. Tem vestibular que coloca lá só juros compostos. Então, se no vestibular dele só cai juros compostos, ele não é obrigado a te falar. Uma taxa de juros tanto. Você tem que saber que no vestibular dele ele só trabalha com juros o quê? Compostos. Idem se ele só coloca lá juros simples. Lá ele coloca um exercício no vestibular com apenas taxa de juros de tantos por cento ao ano, tantos por cento ao mês. Ele vai ser obrigado a te falar que é juros simples? Não, está no edital. Então você tem que ler o edital. Para o Enem, pode ficar tranquilo. O Enem sempre vai te informar se a capitalização é simples ou se a capitalização é composta. Beleza? Não esquente a cabeça com isso, porque ele sempre vai trabalhar com essa informação. Beleza? Tranquilo? Queridos, a matéria é apenas isso. As observações são muito importantes e precisa ser trabalhada de forma bem objetiva aqui por você. Agora nós vamos a uma aplicação de juros simples e de juros compostos, que são os exercícios. Bom, vou fazer um exercício ainda nessa aula aqui do Enem 2019. Ai, professor, exercício atualizado. É, todo ano cai no Enem. Então a gente tem que prestar atenção, beleza? Bom, vamos lá, queridos. Enem 2019, uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Repara, juros o quê? Compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. Então, vamos marcar aqui, eu vou pagar R$ 202 um mês após a aquisição, primeira parcela, beleza? E o segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro. Como eu já tenho um mês após a compra e mais um mês após o primeiro pagamento, são 2 meses. E terá quantia de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista. Ou seja, o que eu estou pagando, querido, não é o valor à vista do produto. Eu estou pagando o valor com juros. Eu estou pagando 202 mais 204,2. Eu estou pagando, então, na realidade, R$ 406,02 pelo produto. Tiago, ele vai custar isso? R$ 406,02? De jeito nenhum. Jamais marque isso, porque isso aqui está com valor o quê? De juros. O valor que vai na nota é apenas o valor à vista, ou seja, tem que ser um valor o quê? Menor que isso. Agora, a pergunta é, então,
Qual é o valor à vista, então, em real do produto que deverá constar na nota fiscal? Ou seja, quanto que eu tenho que pagar à vista por esse produto? Bom, vamos ver como o Titi resolve para você esse exercício. Queridos, primeiro, a capitalização é composta. Se a capitalização é composta, eu tenho que usar a formulinha montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada a n. Na primeira parcela, eu estou pagando R$ 202. Como já é um mês após a compra, isso aqui já é o montante. Eu estou pagando o capital mais os juros. Então, quer dizer que o montante de 202 é um capital 1 vezes 1,01. Tiago, da onde esse 1,01? Vamos voltar ao texto. Ele falou que a taxa é de 1% o quê? Ao mês. 100% mais 1%, 101%. Como o dinheiro só vai ficar retido lá um mês, vai ser 202 vezes o capital 1, que multiplica 101%. Esse 101% vai passar dividindo. Então, eu vou chegar que o meu capital 1 é 202 sobre 1,01, que vai me dar a quantia de R$ 200. O que vai acontecer no segundo pagamento? Eu vou pagar agora o valor de R$ 204,02. Não é isso? Agora, isso vai ser referente a um capital 2, só que como são 2 meses após a compra, eu vou ter que aplicar juros sobre juros. Vai ser 101% elevado a 2, 1,01 elevado a 2. Querido, o que eu vou fazer? Esse 1,01 elevado a 2 eu vou passar dividindo. Então vai ficar 204,02 dividido por 1,01 ao quadrado. Bom, eu vou pegar 1,01, multiplicar por 1,01 e depois dividir isso. Pode fazer também em outra ordem, não importa. A ordem dos fatores não altera o produto. O Tiago já fez a continha para você. O capital 2 também é de R$ 200. Muitos alunos chegam aqui e falam assim, professor, eu percebi que o capital 1 é igual ao capital 2. Sempre vai acontecer isso? Não. É condição do exercício, chama-se cagada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu vou pagar? Então, o capital 1 equivale a R$ 200 e o capital 2 equivale a R$ 200, o valor real ou o valor à vista do produto é a soma dos capitais. 200 mais 200, o valor real vai ser de R$ 400. Quer dizer, então, que o nosso gabarito vai ser a letra B de baixinho. Olha lá, R$ 400, letra B de baixinho. Queridos, o exercício não é difícil, mas também não é aquele exercício fácil de fazer conta, né? Chama a atenção que 1,01 ao quadrado não é uma conta fácil de se fazer também. E muito menos essa divisão. Tem que praticar aí no seu caderninho. Tranquilo, queridos? Beleza? Bom, nós ficamos aqui, já já a gente volta com mais exercícios de juros. Tranquilo? Não deixe de estudar, não deixe de adiantar o conteúdo. Por favor, estude porque a matéria é importante. Se vai cair uma ou duas questões, não importa, você tem que acertar. Beleza? Beijos do Titi. Até a próxima, se Deus quiser.